Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional, e eu quero saudar você, amigo, que todas as manhãs acompanhando toda a nossa programação. É lógico, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui conversando e trazendo um assunto que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor a você que é pai, a você que é mãe, a você que trabalha com a área educacional também. Nós convidamos, e eu já quero agradecer aqui a Patrícia, ela que vem de Porto Ferreira, é psicopedagoga, também escritora, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando. Logicamente, professora, coordenadora de um centro educacional na cidade de Porto Ferreira, também no ciclo 1. Ele tem vários assuntos para a gente abordar, mas o tema que nós queremos conversar, e por isso eu peço muito o seu carinho, a sua audiência, porque vamos falar sobre a questão da educação, dos pais e também, logicamente, dos professores na questão amor e limite. Amor sem limite, amor com limite. Na verdade, o amor verdadeiro é aquele que traz alguns limites. Eu acho que eu não falei besteira não, né? Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo ao nosso encontro aqui. Eu agradeço o convite, bom dia a todos os que nos assistem. Realmente, o amor ele traz alguns limites e amar é dar limites também. Porque é muito comum, né, a gente ouvir amor sem limites, não tem limites, mas tem que ter limites se a gente realmente ama os nossos filhos. Realmente. Há um certo filósofo que em suas palavras sábias ele disse que o amor sem limites, o amor sem limites ele é tirania, e o amor com limites é aquele amor que instrui, é aquele amor que acrescenta, é aquele amor que realmente ensina, porque amar também é ensinar. Bom, antes de propriamente entrar no assunto, é a primeira vez que nós conversamos aqui com a psicopedagoga, com a Patrícia, que está vindo de Porto Ferreira, a Patrícia Dantas Lourenço Faita de Lima. Lógico, vamos abreviar, né, Patrícia? A Patrícia claro. De Lima, aqui da cidade de Porto Ferreira. Antes de entrar propriamente no assunto, para que as pessoas saibam, né, que estão nos assistindo em casa, mas quem é a Patrícia? O porquê da Patrícia? Então, eu queria que você fizesse aí um resumo rapidamente da sua biografia, para que as pessoas que estão nos assistindo saibam realmente de onde vêm essas informações que a gente vai procurar passar agora. Eu trabalho com crianças já há 15 anos. A minha formação inicial é letras, posteriormente eu fiz pedagogia, cursei a pós-graduação em psicopedagogia e atualmente eu trabalho como coordenadora pedagógica da Escola Centro Educacional Cristão Aprender Brincando, onde nós atendemos o número de 130 alunos já há 7 anos na cidade de Porto Ferreira, e tive também o trabalho como escritora de uma editora. Estamos vendo aí, Patrícia, algumas imagens suas ali numa das unidades da escola, né? Exato, a nossa unidade do ensino fundamental, onde nós estamos ali na nossa classe dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. E posteriormente eu estive também escrevendo uma coleção de livros que trata sobre os valores. Mas, acima de tudo isso, o que me traz mais realização e o que me deixa, assim, satisfeita é o fato de ser mãe. Também sou mãe de 3 filhos, tenho a Eloá com 6 anos, o Jonatas Mateus com 4 e a Vitória Heloísa, que completou 1 aninho agora, no mês de maio. E isso nos faz muito feliz. Bom, já tem uma experiência, né, ali dentro de casa, né, Patrícia? Exato. Acho que é importante. Eu posso falar que eu estive lá acompanhando, inclusive ali as imagens na escola, o carinho, a dedicação com que é passado para aquelas crianças. E não é porque nós estávamos ali gravando, porque nós chegamos assim meio que de surpresa. Ela nem sabia que estaríamos ali. Então a gente vê realmente esse carinho. E é uma tranquilidade, né, para nós pais, que acaba levando o seu filho. Bom, eu sei que pelo menos ali vai estar em boas mãos, né? Exato. Eu queria, antes de entrar propriamente no assunto, já que você falou do Centro Educacional Cristão, Aprender Brincando, quando você usa o termo cristão, né, às vezes as pessoas associam a uma determinada doutrina religiosa. Exato. No caso ali, quem que pode frequentar? Só algum segmento religioso ou é muito mais que isso, Patrícia? Não é muito mais que isso. A nossa escola ela está aberta para todos aqueles que querem estar matriculando seus filhos, e 75% dos nossos alunos eles não são evangélicos. Eles são de diferentes doutrinas religiosas, mas nós priorizamos na escola os valores. Então, nós trabalhamos muito os valores com as crianças. Então, no nosso dia a dia, às vezes, um comportamento que a criança tenha errado, nós abordamos o valor que vai estar ensinando aquela criança a agir de maneira diferente.
em determinadas situações onde ele diz que tudo é meu, eu não vou dividir, então nós ensinamos que é importante dividir com os amigos. Ou em outras situações, alguma briga, alguma discussão, então nós dizemos para eles o quanto é importante nós termos amigos, nós amarmos os nossos amigos, respeitarmos as diferenças, porque nós temos também na nossa escola alguns alunos que são alunos que estão ali inclusivos, são alunos de inclusão, e nós atendemos a todas as crianças da mesma forma. E os nossos alunos, eles também aprendem assim, a tratar todos de igual forma. E isso no dia a dia, na prática, nós vemos que é gratificante o resultado, porque aquilo que nós ensinamos, ainda que tenha as peraltices de criança, ainda que eles sejam um pouquinho levados, porque são coisas de criança comuns a crianças dessa faixa etária, mas eles guardam. E quando as crianças olham para a gente e dizem, tia Pati, eu amo estudar nessa escola, eu me sinto realizada, fico muito contente por isso. Até quero testemunhar aqui um exemplo, que eu estava lá, até quero pedir uma informação só. Estávamos ali gravando, fazendo algumas imagens, e eu vi que você foi até um lado da classe e tem um quadro com um rostinho, né, de criança feliz, criança triste. Aí eu até vi que você fala, olha, tem... Eu não vou mencionar o nome da criança aqui, lógico, né? Mas você fala, olha, tá com duas carinhas tristes, né? O que é isso, professora? Isso é o que as professoras fazem no dia a dia para reforçar o comportamento positivo da criança. Então, mediante o comportamento dela naquele dia, ela vai receber uma carinha de feliz se ela se comportou bem, ou uma carinha de triste se ela se comportou mal. E ao final da semana tem uma surpresa, e isso cativa muito as crianças. Então, aquelas que mantêm o quadro com a maioria carinha feliz, então rostinho feliz, eles estarão recebendo a surpresa. E aquelas que, pelo contrário, tiverem a maioria a carinha triste, não receberão a surpresa. E essas crianças, na semana seguinte, elas se esforçam para ganhar a surpresa. Então, vamos lá, a semana tem 5 dias, se tiver 3 carinhas tristes, já não ganha surpresa. Não, somente 2. Você estava falando também sobre valores. Exato. Né? E eu tenho a impressão, estava até dando aqui uma folheada nessa pequena coleção, vou até pedir para o Segredo agora, Segredo, se você puder mostrar para mim aqui os livros. É lógico que a gente está mostrando tudo isso, gente, para que você que está aí na sua casa saiba o conteúdo, e daqui a pouquinho vamos sim abordar o tema Amor com Limites, que a psicopedagoga de Porto Ferreira vai abordar para a gente. É uma coleção que chama a coleção Rick e sua turma, né? São 10 volumes, né? São 10 volumes, é uma coleção que é um livro aí de bolso, que você vai acompanhar agora aqui, né, que o Segredo está mostrando para a gente. Não vamos mostrar aí os 10 volumes, mas cada volume, Patrícia, traz um valor, seria isso? Exato. Cada volume, Paulinho, ele traz um valor. E esse valor ele é trabalhado com a criança através de um texto simples, de imagens coloridas, atrativas e convidativas às nossas crianças, para que através dessa brincadeira, dessa leitura, que é uma leitura e é uma brincadeira, que ela possa aprender e internalizar esses valores. Porque muitas vezes os pais ou os professores dizem, olha, você não pode fazer isso, mas não explicam o porquê não pode. E nem mostram as consequências de que, se ele tiver uma atitude errada, o que poderá vir a acontecer com ele ou com aqueles que estão ao seu redor. Agora, através das histórias, eles vão estar vendo os personagens são animais. Então, isso chama mais atenção ainda das crianças, porque são bichinhos que contam as histórias, e eles vão mostrando, através das situações que eles vivenciam, o que deveria e o que não deveria ser feito. Então, trabalha a questão da obediência, da amizade, da individualidade, e ao mesmo tempo de dividir as coisas, respeitar essa individualidade, mas saber dividir aquilo que é seu. Esse compromisso do limite. Olha, eu prefiro que você chore hoje para que a mãe não chore amanhã mais tarde, né? Que é o caso aí. A gente trouxe isso como exemplo porque está muito comum hoje, né? Não só em Porto Ferreira, em qualquer cidade. As crianças hoje aí de 9, inclusive ontem eu fiquei assim muito chateado quando eu falei que eu viria aqui e abordaria temas, amor e limites, que eu conversei com uma senhora, né? Também por questões de sigilo, a gente não vai mencionar o nome,
E ela falou que ela presenciou, né, numa praça da cidade de Porto Ferreira, criança de 6 e 7 anos já experimentando a maconha, porque os pais trabalham, as crianças ficam soltas, não estão numa escola, ou imaginam o que for, aí sai com o maiorzinho, acabam estando ali e cobrando-se uma atitude de polícia, de órgãos do governo. Na verdade, o compromisso é do educador, né? É do pai, é da mãe. Infelizmente a gente entende que o pai trabalha, a mãe trabalha. Como que a gente vai resolver essa questão dentro da sua visão? Olha, dentro da minha visão... A criança já está na rua, né? O pai já falou, inclusive, já tive até algumas experiências de conversar com esse pai, com essa mãe. Pai, não aguento, eu não consigo. Onde ele pode procurar uma ajuda para dar aí um alento a essa família? Um alento a essa família. Bom, sob o meu ponto de vista, Paulinho, eu vejo a necessidade hoje das crianças, dos adolescentes de se envolverem em uma prática religiosa, né? Eu sou evangélica, mas eu creio que aqueles que nos assistem nem todos são, mas eu vejo a importância disso, desse momento, da doutrina. Isso, esse momento de estarmos juntos, e por algumas vezes nós fizemos um trabalho social ali no Jardim Anésia, convidando as crianças. Então, nós convidávamos as crianças, oferecíamos um lanche, contávamos uma história. E uma história que sempre, ao final, expressava um valor. E isso cativa as crianças e mostra a elas que a maneira que elas estão agindo não é correta. Então, essa seria uma alternativa. Nós apresentarmos para essas crianças Deus, nós apresentarmos para essas crianças que, independente de não terem, muitas vezes elas se queixam, por quê? Porque não tem um pai ou uma mãe presentes. Muitas vezes tem a mãe, mas não tem o pai, ou às vezes tem o pai e não tem a mãe, ou às vezes tem os dois, mas os dois não dão a devida atenção. Mas às vezes o pai e a mãe acham que presentes resolve essa questão. Exato, exato. É onde eles vão compensando, não conversando com a criança sobre aquela situação, não disciplinando e substituindo essa presença realmente com presentes. E aonde nós vamos cair numa outra questão, nós vamos cair na questão das crianças, das nossas crianças hoje em dia, da classe média, média alta, elas estarem assim envolvidas nesse capitalismo de hoje. Então, elas não se preocupam mais em ser, elas querem ter. Então, eu quero ter a tal boneca, eu quero ter o tal carrinho, eu quero ter aquela sandália. E a gente percebe que a mídia hoje, a criança ela não tem poder de compra, é os pais que vão estar comprando. Exato. Mas a mídia, ela trabalha muito com essa questão de comerciais atingindo as crianças, porque ela sabe que as crianças estarão conversando com os pais. E muitas vezes a última palavra não é do pai, é da criança. Ela bate o pé e eu quero. E os pais, eles querem substituir esse carinho, essa presença e vão fazendo o que elas querem, falando sempre sim para tudo. E quando eles se dão conta de que a situação já fugiu dos seus limites, é tarde demais. No dia de hoje, você acredita, a gente já argumentou algumas vezes com outros convidados também, inclusive na segunda-feira nós teremos com um convidado dando uma sequência nesse trabalho com a criança, com essa questão infantil, mas da inversão de valores. Nós falamos da televisão e hoje é muito comum, né? Hoje o que é errado parece certo, o certo parece estar errado. Você vê aí no âmbito político vários mostrando corrupção, desvio, verba, alguns programas de televisão mostrando que a família autêntica, o marido tem que ter duas, três mulheres, tem que ter... Isso parece, para aquela criança que está assistindo, embora a faixa etária mostra que pode ser criança até 10 anos ou menos que isso, mas mostra imagens ou cenas que mostram um valor muito diferente daquela que a gente tem, né? Da nossa adolescência, da nossa infância, como tido como certo. Isso influencia muito na personalidade, na formação dessa criança? Influencia bastante, porque a criança, a partir do momento que ela está ali na vivência, ela está aprendendo. Então, nós aprendemos através da nossa vivência. E a criança, ela passa a entender, como você falou, que aquilo que é errado é certo. Então, não adianta depois nós cobrarmos e nós dizermos, olha, mas não é correto a sua atitude. Ela vai dizer para nós, mas o meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim, por que eu não posso fazer isso?
E nessa novela que está passando agora, o Carrossel, que está reprisando, é bem interessante algumas coisas que nós temos visto. Por quê? O comportamento do pai daquele menino, do Jaime, de agir com agressividade, porque muitas vezes existe uma outra questão. Há pais que acham que corrigir e estabelecer limites é ser violento. É ser violento, é bater o tempo todo, não. Você estabelecer limites é, acima de tudo, diálogo, é a comunicação. E aí, se você comunicando, se você dialogando não resolve, então você precisa disciplinar, tirando alguma coisa, colocando um pouquinho para pensar, sempre respeitando a questão da idade da criança e o tempo dela, porque quanto menor, menos tempo ela vai precisar ficar ali pensando, porque ela não vai conseguir, por uma questão motora mesmo, de agitação motora, ela não vai conseguir. E na escola, essa criança, esse Jaime, nesse caso que nós estamos citando, ele também é violento com as crianças, porque ele é o reflexo da família. Aprendeu em casa. Então, essas crianças as quais nós citamos, tanto essas da classe média, média alta, quanto de uma classe pobre, que estão na rua, se nós formos olhar o histórico dos pais, não vai ser diferente. São pais que são alcoólatras, são pais que são viciados, e a criança ela é o produto disso, porque ela viveu isso. Eu li um livro de uma autora chamada Cláudia Guimarães, que chama Pastoreando as Crianças dessa Geração. Ela disse que ela foi fazer um trabalho social no Rio de Janeiro, numa favela no Rio de Janeiro. E ela chegou para um menino de 9 anos e ela perguntou para ele: o que você quer ser quando você crescer? E ele disse assim: depende do que me chegar primeiro às mãos, uma Bíblia ou um revólver. Quer dizer, ele vai seguir o caminho do bem se for apresentado o caminho do bem, ou o caminho do tráfico se primeiro for apresentado o caminho do tráfico. E, infelizmente, essas crianças que estão na rua, elas estão à mercê do quê? Das coisas erradas, daquilo que é ruim, e é por aí que ela vai seguir o caminho dela. É triste, mas é por aí. Eu quero até pegar essa última fala, né, que a senhora mencionou da escritora. Inclusive, eu estive participando com algumas reuniões lá em Porto Ferreira, com a polícia, com o SEG, enfim, e o capitão Valdemir falou exatamente esta questão, né, que hoje o mundo da criminalidade está muito mais rápido que o pai, né? Se você, pai, não der aí a isso, é palavras do capitão Valdemir, peço licença, senhora, ao capitão, para usar essa frase. Você, pai, você, mãe, não deu atenção para o seu filho, pode ter certeza que lá fora o criminoso vai. E às vezes com um argumento muito forte. Hoje, né, porque é chamado popularmente na linguagem da polícia, né, os aviões, que é o que transporta a droga daqui para lá, propicia aí uma receita muito vantajosa. Fala: quanto você tem? Nada. Seu pai ganha quanto por mês? Ele pode ganhar num transporte o equivalente ao que o pai ganharia no mês de trabalho. Então ele começa a ver, é por isso que nós falamos dessa inversão de valores. Só que amanhã ou depois, o que ele vai ter? Ou cadeia ou cemitério, né? Porque ele acaba sendo morto se não der sequência no trabalho. Então não é vantajoso nenhum. Só que hoje a criminalidade está chegando muito mais rápido nas portas de escolas, nas praças públicas, do que o pai. O pai não conversa com o filho. Então, na verdade, hoje o programa está justamente querendo dar um puxão de orelha mesmo, né? A você, pai, a você, mãe, que acha que o trabalho em primeiro lugar, né? Que o seu lazer, que a gente é muito comum, o pai trabalha o dia todo, chega na tarde, ele precisa ir lá jogar o futebolzinho com os amigos, ou precisa jogar o seu tênis ali, e acaba não indo. E como a senhora mesmo disse, aquele espaço para religiosidade ou para frequentar uma igreja, independentemente de doutrina, nós estamos aqui, né, pregando nenhuma doutrina, mas você tem que ter essa religiosidade. Precisa, né? É importante, porque senão vai acontecer o quê? Crianças órfãs, Paulinho, de pais vivos. Já viu isso? Já. Muitos, é muito comum, É né? muito comum isso. E a gente que acompanha, às vezes, algumas reportagens, trabalha junto, muito perto com a polícia, a gente vê que é muito comum. É comum. Eu quero até, comecei, né, e quero terminar o programa falando desse caso. É um caso porque aconteceu essa semana, então a gente está muito próximo. Esse jovem, que de 9 anos já não tinha limite, agora com 14, ele foi detido pela polícia, vai ser internado na Fundação Casa, a antiga FEBEM. Quer dizer, por quê? Porque naquele momento em que o pai ou a mãe teve a oportunidade de dar limites, não deu limites. Então, amor tem limites. Amor tem limites, com certeza. E não se culpe, você que é pai, você que... O pai também é uma educadora, a mãe também é uma educadora. E as educadoras mesmo que estão alfabetizando as crianças, estão no dia a dia na escola com as crianças, muitas vezes eu sei que
no nosso coração, nós percebemos a criança um pouquinho tristinha porque ela recebeu uma punição por aquilo que ela fez de errado, nos deixa tristes também. Mas é melhor que ela fique triste por um momento do que você triste por toda a vida. Bom, nós conversamos aqui com a Patrícia, ela é psicopedagoga na cidade de Porto Ferreira, é professora, escritora. Ô, professora, terminando aqui, que a gente já está no finzinho do programa, esse livro, como você falou, ele traz, né, ele relata alguns valores. Então, acaba sendo um subsídio, que embora seja uma linguagem infantil, com ilustração, acho que é importante o pai acompanhar também, né? Porque acaba dando aí subsídio para ele dialogar com seus filhos. E a faixa etária recomendada para essa coleção? Está sendo recomendada a partir dos 6 anos, mas nós temos tido a vivência disso antes mesmo dos 6 anos. A partir dos 2 aninhos, a criança, você contando, claro que você não vai ler tudo aquilo que está no livro, você leia a história e depois mostrando, você faça um resumo para a criança, se ela for um pouco menor, porque se você for ler toda a história de capa a capa, a criança que é menor, ela perde o interesse rápido, o tempo dela de concentração é bem pequeno, mas as crianças um pouco maiores, elas mesmas podem ler, e o pai muitas vezes ele quer entrar no assunto, mas ele não sabe como. Então ele pode contar essa história para o filho e depois conversar sobre essa história e fazer um paralelo. Olha, o personagem teve essa atitude, e você já teve essa atitude? Qual foi a consequência da atitude do personagem mediante a atitude dele? E a sua consequência, qual será? Se você tiver uma atitude ruim, se você não tiver zelo com as suas coisas, se você desobedecer, e aí o pai vai dialogar sobre a história e vai transferir essa história, a atitude dos personagens para a atitude dos filhos. Infelizmente o tempo acabou, eu quero parabenizá-la pelo trabalho, pela autoria, né, da coleção, também, logicamente, pelo esse trabalho frente aí a esse Centro Educacional Cristão Aprender Brincando na cidade de Porto Ferreira, parabéns. E já quero reafirmar um novo convite, uma outra oportunidade para dar sequência, né, a algumas conversas. Eu acho que é muito importante e nós, como televisão, também temos esse compromisso de levar algo de bom aos lares que nos assistem. Muito obrigado. Eu não poderia deixar de mandar um abraço para todas as crianças. Posso? Né? Estão assistindo. Que eles perguntaram para mim, tia Pati, que dia vai ser, que horário? Eu saí de casa, minha filha já ficou com a televisão ligada no 53, para não ter perigo. Então eu quero mandar um grande beijo, um abraço para todas as crianças, para todas as nossas colaboradoras na escola, que no total são 18 funcionárias que nós temos ali, para o meu esposo, que me ajuda muito. Se nós temos hoje essa família com esses 3 filhos e conseguimos caminhar, muitas vezes erramos, mas erramos procurando acertar. É porque ele tem me ajudado também. E aos meus familiares, a todos os ouvintes que nos assistem, muito obrigada, um grande abraço a todos e obrigada pelo convite, Paulinho. Agradeço, e a você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, pela audiência, continue ligados aqui em nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Tchau.